todos estejam muito bem, todas estejam muito bem, todes estejam muito bem. Vamos hoje para mais um dia de vídeo. Como eu disse, eu tenho ficado um pouco mais tranquila com essa situação da gente estar gravando. Lembrando que esse momento é um momento que eu gosto muito, é algo que eu tinha já pensado há muito tempo, mas a minha procrastinação evitava que eu fizesse, e agora, sem procrastinar, pelo menos um vídeo em cada semana eu quero estar postando, tá bom? E aí, gente, no último vídeo, para quem assistiu o vídeo anterior, eu disse sobre a minha situação, que eu não estava muito bem. Lembram-se? Para quem assistiu, para quem não assistiu, dê uma olhadinha lá. Eu, Elaina, não estava me sentindo muito bem. Tinha uma situação que me incomodava muito, e isso estava me levando assim a sentir coisas, ter sentimentos que não eram bons daquela hora, né? Energeticamente falando, não era um sentimento legal. E aí eu sabia exatamente o porquê que eu estava incomodada. Lembre-se que eu sempre comento a questão do como é bom a gente se conhecer. E ali, naquele vídeo, eu falei do autoconhecimento e a importância de a gente se conhecer. E que é através da inteligência emocional eu consigo evitar algumas situações desnecessárias. Eu consigo evitar ações das quais não precisam acontecer naquele exato momento, quando eu tenho conhecimento e sei o que é que está me incomodando, quando eu não estou muito bem. Nada em excesso é bom, né? Não é bom a alegria em excesso, e isso pode incomodar as outras pessoas que estão do lado. Você pode ter algum outro momento de muita tristeza também. Nada é bom. Sempre está no equilíbrio. E hoje que eu quero falar é assim: quando a gente não está bem e a gente se reconhece que não está bem e o porquê de não estar bem, maravilha, eu consigo ressignificar aquele momento, eu busco ressignificar aquele momento, eu consigo pensar a respeito, aí eu vou usar bem da razão e assim, por que é que eu estou pensando desse jeito? Por que que eu estou sentindo tudo isso que eu estou sentindo? O que me levou a isso? E aí eu consigo saber porque eu usei do racional, né? Do meu pensamento, do concreto. Existia uma situação externa que me levou a ter aqueles sentimentos, porém, consciente de que aqueles sentimentos não eram bons, eu procurei modificá-los. Inclusive, ao compartilhar com vocês, isso me ajudou muito a entender o que estava de fato acontecendo comigo. E aí, as emoções não foram de maneiras que me deixou a ter alguma atitude. Evitou que eu tivesse algumas atitudes, porque eu soube equilibrar aquilo ali tudo. Quando a gente tem essa situação clara dentro de nós, é necessário naturalmente uma maturidade. Eu vou levar isso, vou dizer que isso é uma autocrítica, tá? Quando nós temos uma autocrítica, a gente sabe que não tá certo, que não tá bom, mas a questão é minha, não é do outro. Ninguém tem culpa disso, do que eu estava sentindo, era uma questão muito minha. Que bom, eu consigo sair disso numa boa. Agora, sabe do que eu quero falar hoje exatamente? É da vitimização. Quando a gente se coloca como vítima das situações. O quanto isso pode nos levar a ter várias consequências desagradáveis na questão da nossa saúde mental.
Porque quando eu me coloco como vítima de uma situação, eu não consigo sair, eu não consigo vislumbrar diferenças, né? Situações assim, portas que eu possa estar entrando de boa. Porque eu vou estar sempre me sentindo vítima. Eu fiz aqui uma colinha pra gente falar um pouquinho a respeito disso. Por quê? Porque quando se é vítima, né? Quando a gente é vítima, é porque a gente acaba não tendo a autocrítica. A falta do autoconhecimento me leva a ficar num papel de vítima. E, gente, é tão comum, pessoas, é tão comum a gente se deparar nessa situação ou com pessoas nessa situação. Muito, muito, muito comum. E por que é que muitas vezes a gente acaba ficando nesse papel de vítima? É muito comum. E olha, eu vou falar aqui que a gente vai encontrar pessoas de alto escalão, numa classe altíssima, e não é isso que vai fazer a diferença, né? Ela pode ter uma informação fantástica, formações maravilhosas, e mesmo assim ela pode estar ali se colocando em situação de vítima. Quando a vitimização pode ser um obstáculo para o crescimento pessoal. Isso é muito comum, porque às vezes por conta dessa vitimização eu não vou adiante, sabe? Quando eu vejo assim, eu fui à busca de um emprego, tá? E não consegui o que eu queria. Naquele dia eu não consegui. Eu já vou sair derrotada e vou dizer que o sistema não vale nada. Eu vou falar aqui porque eu vou falar na minha condição, né? Eu sou uma mulher já com uma quase idosa, então na minha idade já não pega mais ninguém, e aí eu já vou xingar, vou brigar, o sistema não presta, ou não presta, eu tinha oportunidade antes, eu não fui, porque eu não podia, porque eu tinha que sustentar, blá, 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 e eu não consigo ver-me numa situação bacana de falar, bom, não deu desta vez, da próxima eu vou. Mas quando eu tenho ali essa questão de ser vítima de um sistema, da minha própria vida, eu não consigo prosseguir, eu não consigo ir, eu não vou deslanchar. Preste atenção, a gente está sempre patinando naquele momento, nessa situação, porque você é vítima, mas você nem percebe que é, sabe? Às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está fazendo esse papel de vítima. E como é que eu sei quais são as causas que me levam a essa questão de vitimização? Fácil, hein? Essa tá fácil. Alguém se arrisca? Muito bem. Eu posso fazer um papel, estar ali como vítima porque eu sou uma pessoa controladora. O controlador, aquela pessoa que quer ter o controle o tempo todo, ela se põe num papel de vítima, que incrível, né? Mas se é controlador, exatamente. Então ele quer controlar toda aquela situação. E eu vou dar um exemplo muito bom disso, que são as pessoas que vivem com outros que têm uma dependência, algum vício muito forte, né? Quando a pessoa tem aquele vício e não consegue sair, sabe? Vamos falar dependência química, eu trabalhei um tempo com isso e posso dizer, muitas vezes a gente chama esse de codependente, inclusive, porque ele quer controlar tanta situação, mas porque ele se mantém naquele papel de vítima, né? Ele precisa justificar que faltou ao trabalho porque não conseguiu dormir, pelo fato do outro não ter vindo em casa, ou quando chegou em casa foi quebrando tudo e não deu para dormir. Mas aí o que você está fazendo para dinamizar sua vida, para sair dessa roda, né? Esse é uma situação do qual você se vê sempre como vítima e não consegue sair dessa situação. Isso é muito ruim, né? Isso é uma situação complicadíssima. Quando você também tem uma carência afetiva, e essa carência afetiva, eu não tô falando assim, hoje eu tô solteirona, né? Esses dias aí, separei do namorado, separei do marido. Não, não é dessa carência afetiva que a gente fala, não. É uma carência afetiva que vem de muito, muito, muito antes.
E a gente cresce com isso e sempre buscando no outro que nos preencha, mas que não vai ser por aí. E até porque esse outro nunca vai ser o suficiente para mim. Então, essa minha carência afetiva, quando não resolvida da maneira que deveria, ela vai de fato fazer com que eu me sinta vítima o tempo inteiro, né? Outra situação é a questão assim, só os seus problemas têm importância, o dos outros não tem, é como um certo egocentrismo. Então, só você tem problemas, ninguém mais tem problemas, e isso faz com que você até seja uma pessoa chata de estar lidando, né? Eu chego pra você e falo assim, nossa, olha, eu tô numa situação tão complicada, porque eu tô num relacionamento meio complicado, não tá muito fácil, desentendimento. Olha, mas eu também, viu? Nossa, como tá difícil pra mim, como eu não consigo sair dessa situação. Aí, você que achou que teria um espaço pra contar do seu problema, infelizmente aquela pessoa vem e despeja todo o problema dela em cima de você, e aquilo que você achou que você poderia usar de um desabafo, não vai conseguir, porque quando você está diante de alguém que está numa situação de vítima, né, que utiliza-se da vitimização, ela não consegue ver além de seus problemas, lamentavelmente. O que mais que a gente tem aqui? E as pessoas, ela não se sente culpada de jeito nenhum, ela nunca tem culpa de nada, né? Mas olha, não, mas eu não tenho culpa. O arroz queimou. Eu fui tomar banho e o arroz queimou. Eu não tenho culpa, sabe? Essas coisas assim. Sempre. Ela vai estar sempre se eximindo de culpas. Não assume uma responsabilidade, né? Não assume aquilo, nossa, é verdade, você foi tomar banho, você avisou que estava indo tomar banho, eu poderia ter olhado esse arroz, né? Não, eu vou falar assim, não, a culpa não foi minha, a culpa é de você que foi tomar um banho, enfim, não é? Aquela pessoa, às vezes a gente tá lidando com pessoas, a gente nem se toca do quanto a gente tá com essa pessoa. E a imaturidade também leva a pessoa a estar num papel de vitimização. Como assim, Elaine, imaturidade? Sabe, ela não cresce, né? Ela se mantém naquela situação de criança, como se ainda fosse criança. Ela não se dá conta que cresceu e que precisa tomar conta da sua vida, que tem responsabilidade com a sua própria vida. Não. Ela se mantém ali naquele papel imaturo, sempre permitindo que o outro venha e conduza, como se precisasse de dar a mão para atravessar uma rua, sabe? Aquela criança que tem essa necessidade de cuidados. Então, essa pessoa, ela assume essa situação aí de imaturidade, ok? E como que eu vou reconhecer alguém que vive nessa situação, né? De vitimização? Como é que a gente reconhece isso? Dicas de como reconhecer. E eu tenho aqui a minha colinha, como eu falei para vocês. Ela acredita que ela é o centro do mundo, sabe? Ela acredita assim que tudo gira em torno dela, é tudo por conta dela. É como eu já tinha comentado na questão do egocentrismo. Então, você vai reconhecer essa pessoa, nossa, é tudo porque ela existe, né? Ela não consegue. A gente vê muitas pessoas assim, a gente vivenciou situações assim, lamentavelmente, que é como assim, se eu não tenho o que eu quero, então nada vai ser como deve ser. Como se outras pessoas não tivessem condições de fazer tão bem quanto. Muito negativismo, sabe? Aquela pessoa assim que nada vai dar certo. Até é legal, você chega e fala assim, tô com um projeto, sei lá, vou montar uma padaria, né? Eu tô com este projeto. Aí a pessoa fala assim, que legal, mas olha, tá difícil, o comércio não tá fácil, tá tudo muito caro. Então assim, só vê um lado ruim das coisas, né? Não consegue dividir uma alegria se não puser o negativismo na frente. Eu vou pra praia esse final de semana. Mas vai chover, viu? Vai perder seu tempo porque vai chover. Eu quero ir lá pra Ilhabela, um lugar que eu gostei muito de ir. Tem que atravessar a balsa.
5 horas de fila, Deus me livre e guarde, eu que vou para esse lugar. Então assim, é sempre o negativismo, nunca consegue ver que a coisa pode ser legal, que a coisa pode ser boa, tá? O que mais que a gente vai ter aqui? A tempestade dentro de um copo d'água. O que poderia ser uma coisa pequenininha acaba sendo uma coisa grandiosa, né? É demais. Sabe um problema que pode ser pequenininho e resolvido até de forma tranquila, fácil? Este problema se torna uma coisa imensa para aquela pessoa que está ali se vitimizando de uma determinada situação. Não precisava ser assim. Dificilmente tem empatia, e se tem é uma falsa empatia. E a gente vai falar disso melhor numa outra ocasião, num outro encontro, o que significa uma falsa empatia, o que é de verdade a empatia, né? Porque às vezes acaba se confundindo um pouco dessa questão de que é ser empático. E o vitimismo não permite que você seja empático, essa pessoa acaba não exercitando aí a empatia, né? Super queixosa, sabe? Nunca tá bom, sempre tem uma dor aqui, ou sempre tem um feijão salgado, sempre tem uma situação que é hiper queixosa. Essa pessoa, ela pode estar ali num papel de vítima. Tem uma certa dificuldade em pedir desculpas, até porque, lembra, é um conjunto de situações, né? A sua imaturidade não permite que ela se sinta responsável pelos atos, e aí a dificuldade é em pedir desculpas. E ela acaba sendo muito exigente com relação aos outros. Na sua relação com as pessoas, há de uma exigência, sabe? Que é demais do outro. Exige muito do outro. E não tá dando tanto assim, não, né? Ela não tá dando, não, mas ela exige muito do outro. Essas são algumas dicas pra gente reconhecer se tá convivendo com alguém que que se coloca numa questão aí de vítima, né? De vitimização. E como é que a gente pode deixar de ser essa pessoa, né? A gente pode reconhecer o trabalho do autoconhecimento, como a gente colocou. Então, reconheça que você tem essas dificuldades. Eu citei aqui umas dicas, hoje esse vídeo está até mais longo, porque as dicas para você se reconhecer. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou? Converse com as pessoas, procure olhar para você e perceber, eu tô mesmo agindo desse jeito, eu sou muito queixosa, de fato alguém chegou para me falar alguma coisa, eu acabei falando dos meus problemas, enfim, né? Reconhecer mesmo que você tem todo um problema aí de vitimização, porque isso impede você de prosseguir, de ir adiante, né? E no momento que eu estou lidando com essas pessoas, lidando com alguém assim, eu tenho uma pessoa da minha convivência e que é dessa maneira. Bom, quando a pessoa começa a se queixar demais, a falar muito de problemas, procura mudar de assunto, tá? Procure mudar de assunto, vamos ver. Olha, vai chover muito e tal, eu queria muito, começa a queixar, e você muda de assunto. Você viu que legal, né? O Corinthians ganhou o jogo ontem, enfim. Mude de assunto, qualquer coisa para não deixar a pessoa ficar ali muito, né? Condensar demais essa conversa. Uma outra coisa, se não deu, você tá cansado, já seja franca, coloque para a pessoa, olha, você já percebeu o quanto para você as coisas podem ser boas se você parasse de se queixar tanto? Você já percebeu como você está sempre no papel de vítima? Por que será que você tem esse momento assim de tantas oscilações? Será que não é porque você está se vitimizando demais? Então, eu quis hoje trazer este assunto emendado à questão do assunto anterior, do vídeo anterior, para que a gente se perceba como é que a gente está no mundo. Qual é a energia que eu estou emanando para o mundo? Porque, segundo Jung, a gente vive um inconsciente coletivo, que não preciso aqui estar dando explicações de teoria, mas significa o quê? O que eu vibro, o que eu penso, eu posso acontecer de uma forma geral, sabe? A gente vê assim, a situação tá ruim aqui, tá ruim em todo lugar, e assim a gente vê as situações
vivendo muito parecidas, isso a gente diria que é o inconsciente coletivo. Grosseiramente falando, muito grosseiramente falando. O que significa dizer isso? Significa que se você se mantém num papel de vítima, o universo ecoa para você isso. E você não consegue se libertar desta situação. Eu quero um emprego melhor, eu tô com dívida, eu preciso me livrar dessa dívida, eu quero ter uma prosperidade, eu quero ter um bom relacionamento. Se eu me mantenho nesse papel de vítima, eu não vou conseguir ter o que de verdade eu mereço ter. Todos nós merecemos ter o melhor. É só acreditar que você pode sim ter o melhor. É assim que nós funcionamos. Eu agradeço muito mais uma vez o nosso momento aqui todos juntos. Coloquem sugestões, coloquem críticas, o que quiser nos comentários, eu agradeço muito, tá bom? Se puder me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, para vocês poderem ali ver, eu vou agradecer bastante. Se puder também ali no site, entrar no site e vamos lá, divulgando o meu trabalho eu agradeço bastante, mas principalmente pelo fato de que se eu posso ajudar dessa maneira, que seja muito bem-vindo para cada um de vocês que receberem. Muito obrigada, minha gratidão por mais esse momento. Até logo!